Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonarmos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Olá, crianças queridas. Nós hoje falaremos daquilo que é o centro, o motivo para estarmos unidos nesses encontros. Vamos falar sobre a Eucaristia, de maneira específica sobre o dia de Corpus Christi, que nesta semana nós estaremos celebrando. O que é o Corpus Christi? A palavra Corpus Christi é uma expressão vinda do latim. Corpus, terceira declinação, genitivo singular simples, corpo, nominativo singular, Cristo, segunda pessoa genitivo, quer dizer do Cristo. Então, o corpo de Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, todo a si mesmo nos deixou. Nós percebemos isso nos encontros passados. E agora vamos viver isso. Vamos com muita oração fazer esse encontro. É um encontro diferente. E nesse encontro, você acredita na Eucaristia? Deus está ali? Nós vamos na história descobrir isso. Como isso vai acontecer? Por quê? Verbo caro facto est, verbo panis facto est, verbo caro facto est, verdadeiro corpo é. Verbo panis facto est, verdadeiro pão, verdadeira palavra. E aí nós vamos cantar. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Graças e louvores se deem a todo momento todos ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meus amados filhinhos, nós hoje nos motivamos a falar sobre esse Deus amor que se faz presente na sua igreja, vivo, ressuscitado, nos fortalecendo pelo seu Espírito enviado e nos colocando o seu verdadeiro corpo para nós. O verbo caro, a verdadeira palavra, é verdadeiro pão, panis, o verdadeiro alimento, a verdadeira comida. E o que acontece com quem come vai ter a vida eterna. Por isso, nos preparamos. E na quinta-feira, nós vamos celebrar o dia do corpo de Cristo. Lá atrás, no século XIII, no ano de 1260, um padre, ele foi celebrar uma missa e ele duvidou se ali estava realmente Jesus. Se ali era verdadeiramente o corpo de Jesus, se ali era verdadeiramente o sangue de Jesus. Numa cidade bonita, pequena cidade medieval, toda com aquelas características de estrutura bizantina, né? Igrejas bonitas, palácios.
E aí o padre teve essa dúvida. Será que é realmente Jesus ali na Eucaristia? Você já teve essa dúvida? Se ali é Jesus na Eucaristia, por quê? É Jesus na Eucaristia. Então ele teve a dúvida. Mas então aconteceu um milagre que ficou chamado como o milagre de Lantiano, porque nesta cidade Jesus revelou o seu verdadeiro corpo e o seu verdadeiro sangue. E a partir deste milagre, a igreja, através de uma decisão do Papa Inocêncio, consegue realizar o dia do corpo de Cristo, onde sai em procissão, proclamando o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue, no qual adoramos profundamente. Adoramos de todo o coração, em espírito e em verdade, porque a Eucaristia nos coloca para a vida eterna. Mas vamos ver um pouco dessa história. Você sabe o que é Corpus Christi? Em latim, significa Corpo de Cristo. Mas o que é isso? É uma festa que a Igreja Católica faz todos os anos para adorar e exaltar Jesus na Eucaristia. Mas nem sempre foi assim. Em 1264, o Papa Urbano IV criou essa data na Igreja. Ele disse assim: Na quinta-feira, depois do Domingo da Santíssima Trindade, faremos uma procissão pela cidade e vamos celebrar uma missa em louvor e adoração ao corpo de Cristo. Mas, peraí! Ele teve essa ideia do nada. No ano de 1264, um padre chamado Pedro Praga não acreditava que Jesus estava de verdade em corpo e sangue quando a consagração era feita na missa. Ele tinha muitas dúvidas. Será que é verdade mesmo? Então, quando o padre levantou o cálice e a hóstia consagrada na missa, começou a cair gotas de sangue da Eucaristia. Uau! Isso é inacreditável! Todo mundo ficou comentando sobre esse milagre, até que chegou nos ouvidos do Papa Urbano. Então, ele fez um decreto e passou para toda a igreja. Agora teremos uma festa chamada Corpus Christi. É a festa do corpo de Cristo. E desde então, temos essa festa. Com o tempo, se criou a tradição de fazer um tapete colorido e decorado com serragem, pó de café, trigo e outros elementos, para que a procissão com Jesus no ostensório passasse por cima. O tapete é sempre desenhado com vários símbolos da igreja, como o cálice, a pombinha, que é o Espírito Santo, a hóstia e muitas outras coisas. Jesus sempre nos espera para louvarmos e adorarmos seu corpo eucarístico, porque ele sabe que nós precisamos dele para termos mais fé e força a cada dia. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Conhecendo um pouco dessa história, nós percebemos como aconteceu, como chegou ao Papa e o que, de fato, ocasionou o dia de Corpo de Cristo, que se tornou um feriado civil aqui no Brasil. Mas para nós não é um dia de descanso, é um dia sagrado, é um dia santo. Por isso, cada um de vocês vai participar da missa, vai ligar no Instagram ou a TV, se quiserem acompanhar o tio Dan, que vai estar lá no Instagram da Paróquia Santa Rita tocando na missa. Começa às 4 horas na quinta-feira. O tio Dan vai estar lá tocando. Quem quiser acompanhar também pode. Ou na Canção Nova, na Rede Vida. O importante é não deixar o dia santo do Senhor passar em branco. O que é isso? Fazer com que o dia santo do milagre da Eucaristia, e eu que estou me preparando para receber o sacramento, eu ficar assistindo outras coisas, canal do YouTube de outras coisas, eu não posso fazer. Ó, nananina, certo? Mas nós entendemos esse dia, que vai acontecer na quinta-feira, que as pessoas fazem aqueles tapetes bonitos, né? Esse ano não vai ter a procissão assim, devido à pandemia. Quis nosso Senhor, como projeto, que nós o adorássemos, sentindo a sua presença verdadeira e como faz bem estar com Ele pela Eucaristia. E essa distância, como nos angustia de não estar participando. Mas,
aquele pão, como ficou comprovado? Será que foi só a história de um padre? Ah, ele inventou, fez um teatro ali. Será que é verdade? Então, nós vamos pedir ao padre para que ele possa nos explicar. E aí, padre, é isso mesmo? No ano de 1971, a igreja pegou todo aquele material e entregou nas mãos de Dr. Linoli. Dr. Linoli, que era um grande cientista, e ele analisou completamente e ele verificou, né, com todo o rigor científico, que aquele pedaço de carne era realmente um pedaço do miocárdio, ou seja, do coração. Veja só, olha que interessante. Este pedaço circular é um pedaço do coração, Veja que interessante, o Dr. Linoli ainda falava o seguinte: a maneira com que foi tirada essa película do coração foi de uma forma tão precisa que naquela época não havia material cirúrgico que fazer esse tipo de corte. Ou seja, o sangue, olha, veja que interessante, este pedaço de músculo cardíaco, ele mantém uma cor viva. E foi isso que o Dr. Linoli comprovou. Analisando o tecido, ele percebeu que aquele tecido foi tirado de um músculo vivo. Porque você sabe que quando a gente morre, a primeira coisa que acontece é o chamado rigor cadavérico. Todos os tecidos se contraem. O rigor cadavérico não foi encontrado aqui, ou seja, é como se ele tivesse sido tirado de um tecido vivo, de alguém vivo. Mas tem coisa mais impressionante. Veja só que interessante, agora os coágulos de sangue. Esse coágulo de sangue que está nesse relicário hoje, são 5 glóbulos de sangue. Esse sangue foi analisado e foi constatado que esse sangue pertence ao grupo AB. E agora o mais impressionante, esse sangue é o mesmo sangue, o mesmo tipo de sangue que está no sudário, no santo sudário. O mesmo tipo de sangue que está no santo sudário é esse tipo de sangue que está aqui. Analisando e estudando mais, percebeu-se que esse tipo de sangue AB é um tipo muito comum no Oriente Médio. Mas a pesquisa foi mais adiante, querendo entender como tudo aquilo aconteceu, como tudo aquilo se deu na frente das pessoas e se mantém até hoje. Veja só que interessante. Veja novamente aqui o músculo cardíaco. Eu disse para você que tem 1.700 anos e ele está lá. Eu estive em Lanciano faz alguns meses e vi com os meus olhos o músculo cardíaco ali, na minha frente. Tive a alegria de celebrar a missa na frente do milagre eucarístico e vi com os meus olhos o músculo. Imagine um pedaço de carne de 1.700 anos. Como um pedaço de carne de 1.300 anos consegue estar dessa forma intacta até hoje. Eu vi com os meus olhos, veja só, esse sangue aqui, hoje está nesse relicário bonito, 5 coágulos de sangue. Como que 5 coágulos de sangue permanecem durante 1.300 anos? Está ali. Aliás, desde quando aconteceu o milagre, ele está ali exposto para todo mundo ver, para todo mundo sentir, para todo mundo olhar e ver as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Veja só que interessante. Nesse sangue aqui, teria sido encontrado, além das proteínas normais, os minerais cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. Essas proteínas, elas observadas no sangue, elas foram encontradas fracionadas na porcentagem que geralmente o sangue vivo tem. Ou seja, o sangue é de uma pessoa viva, não é uma pessoa morta. Não é o sangue de uma pessoa que morreu e foi colhido. É o sangue de uma pessoa viva, por causa justamente dos minerais e por causa dessa porcentagem. Agora veja que coisa mais impressionante. Veja só.
Esses coágulos que você está vendo aqui, de esses 5 fragmentos, eles têm o mesmo peso se você pesar junto ou separado. Por exemplo, tanto faz se você pesar 1, 2, 3, 4 ou 5, todos eles têm o mesmo peso. Mas deixa eu dizer uma coisa, por que acontecem esses milagres? Os milagres geralmente são setas apontando para algum caminho. Milagre não acontece toda hora. Milagre eucarístico não acontece em todo momento. Esse milagre eucarístico foi necessário acontecer para que a gente pudesse tomar e dar atenção para essa maravilha que é a presença de Jesus na hóstia consagrada, no vinho consagrado. Esse sinal, esse milagre de Lanciano é uma seta apontando, dizendo para você, dizendo para mim: acredite, eu estou no meio de vocês e estarei sempre, até o fim dos tempos. Não resta nenhuma dúvida. A história, a ciência comprovou. Que interessante, mais de 1.300 anos depois, a igreja foi investigar. Veja os detalhes importantes. O mesmo sangue que ali ficou, aquelas gotículas, é o mesmo sangue de Jesus que foi encontrado no pano, que é chamado de sudário, que ficou coberto em Jesus quando ele foi morto. É o mesmo sangue. A carne é do miocárdio. Gente, por isso a gente se ajoelha, porque ali é Deus. E Deus vai entrar em mim na Eucaristia. E aí o sangue que vai correr nas minhas veias vai ser o próprio sangue de Jesus. Eu estarei sentindo como o corpo dele comigo. Que milagre é esse, gente? Meus queridos, não tem como duvidar. A ciência comprovou. Mais de 1.300 anos já se passaram. E nós, mais de 12, 13 séculos, melhor dizendo, né? Então, 800 anos, 900 anos se passaram e nós temos esta certeza. O Senhor quis provar. Ele não tem necessidade porque Ele é Deus, mas Ele quis provar diante daquela incredulidade, ou seja, da desconfiança que aquele padre teve. Jesus, Deus, na Eucaristia. Você está preparado para receber Jesus? Tá? Para fazer do seu coração a morada dele? Então vamos viver com amor esse momento. Vamos adorar o Senhor. Agora eu gostaria de encerrar rezando, que é o importante para nós hoje, neste dia, poder fazer. Por isso vamos cantar, que adoramos o Senhor, acreditamos na sua presença na Eucaristia, e meu coraçãozinho quer ser esta morada para o Senhor habitar. O meu coração quer ser igual ao teu pela Eucaristia, Jesus. O meu coraçãozinho bate ansiosamente para o momento de estar contigo face a face, de poder te receber. Ah, que alegria, Senhor, vai ser aproximar daquela fila da comunhão e ali és tu, Jesus. Naquele pedaço de pão, é tu, Jesus, vivo, real, para transformar a minha vida. Por isso eu quero você cantar comigo assim, ó. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos
adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Qual foi o dia? Da Eucaristia. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão por que eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Presença viva, real, na Eucaristia. Deus, amado Senhor, abençoa-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por nosso encontro de hoje. Vamos adorar a Deus. Quinta-feira, ninguém vai ter outro compromisso. Pode ter, mas ninguém vai esquecer do compromisso principal. Você que está se preparando. Participar com amor e piedade. E reconhecer e sentir se ali é Jesus. Por isso nosso joelho se dobra. Por isso nosso joelho, a nossa alma se curva diante de Deus. Nós sabemos, ali mora Jesus. Ali é Jesus. É Deus. O nosso Rei. O nosso Senhor. O nosso Salvador.